Então, boa tarde a todos. Estamos aqui numa lesson com o grande fotojornalista da Lusa, Paulo Novaes, que nos vai falar um bocadinho sobre o seu percurso e sobre o seu trabalho e vai-nos mostrar aqui algumas fotografias. É curioso, neste momento vocês podem ver que o Paulo Novaes está no carro. Ou seja, conta-nos porque é que estás a fazer aqui esta sessão no carro. Era exatamente por aí que eu queria começar. Estou a trabalhar no carro porque estou entre serviços, estou a falar convosco nesta aula entre serviços, portanto tenho um trabalho marcado por volta das 6 aqui na Praça da República e para ganhar algum tempo para poder estar convosco, em vez de estar em casa e depois perder tempo no transporte, no caminho, decidi vir até aqui. Estou aqui perto da Praça da República e assim temos mais um bocadinho de tempo para falar. De qualquer maneira, isto é este carro é o meu escritório e durante o último ano e meio, quase 2 anos, tem sido praticamente também o meu bar, o meu restaurante, a minha sala de refeições, porque já é habitual trabalhar e editar fotos no carro, ou antigamente no carro, na mesa de um café, de um restaurante ou de qualquer outro sítio. Durante este último ano, com as regras de Covid e de condicionamentos, com tudo fechado, o carro transformou-se, além do escritório de trabalho, de edição de trabalho, transformou-se também num local onde... Não pega no telefone para ir trabalhar. Está aqui o Nuno André Ferreira a entrar. Exatamente, Nuno André. Vou tirar o áudio, esqueci-me de tirar o áudio, peço desculpa. Exatamente, um abraço. Abraço, Nuno. Como estava a explicar, o carro acaba por ser também o local onde eu como qualquer coisa quando ando em serviço, muitas vezes fora de Coimbra. É um bocado lá. Uma explicação prévia. Oi, isto deu. Temos aqui problemas de áudio. Paulo, podes continuar? Peço desculpa. Sim, penso que queria só dar esta explicação prévia. Ok. É engraçado para todos perceberem, porque esta profissão obriga-nos sempre, mesmo muito, a andar quilómetros e quilómetros de carro. Lá está, comer no carro, comer muitas das vezes em viagem. Já me aconteceu, eu não sei se ao Paulo já lhe aconteceu, estar a conduzir na autoestrada, não poder parar o carro e de repente manda-me aquelas 3 fotos. E eu ligo o computador e estou a editar as fotografias no computador ao mesmo tempo que andamos. Não devemos fazer, como é óbvio, não aconselho ninguém a fazer, mas às vezes a pressão do trabalho é isso que nos obriga. Já me aconteceu várias vezes fazer um trabalho em Aveiro, por exemplo, e ter ultrapassado 45 minutos em Leiria e, de facto, a opção é editar e enviar enquanto se conduz. Perigos iminentes, mas pronto. Mas faz parte. Felizmente a GNR, nem a PSP nunca me apanharam. Exatamente, até ao dia vamos forçando a coisa. Esperemos que nunca aconteça, não é? Agora, Paulo, eu tenho aqui umas perguntas para ti. Gostaríamos de saber, e aqui os alunos e as pessoas que nos estão a ouvir gostariam de saber qual é o teu percurso, para falares um bocadinho disso e o porquê do bichinho do fotojornalismo, já que a tua formação académica não tem a ver propriamente com a fotografia ou com o jornalismo, apesar de teres já desde novo a veia da fotografia, certo? Desde que nasci. Portanto, o meu pai era fotógrafo, aqueles fotógrafos de estúdio, fazia casamentos e batizados e todo esse trabalho que está em vias de extinção praticamente. E eu trabalhei com ele, sempre trabalhei com ele até aos 16 anos, 16, 17 anos, e não gostava de estar na minha juventude, não é, que me passou ao lado.
Aos fins de Claro. semana, os meus colegas todos iam acampar, principalmente no verão, iam para o campismo, iam para a praia, e eu ia para casamentos e batizados fotografar com o meu pai. E, portanto, quando acabei o 12º ano, epá, vi um anúncio no Diário de Coimbra a pedirem um repórter fotográfico e decidi candidatar-me ao lugar. Na altura era para ter um emprego de verão, para ganhar algum dinheiro para as minhas despesas. Epá, e foi aí que nasceu o o bichinho do fotojornalismo, que me fez estar aqui ainda hoje, 30, 35 anos depois, não é? Porque para um jovem com 17 anos na altura, epá, teve de fotografar o Presidente da Câmara, fotografar o Primeiro-Ministro, fotografar jogos de futebol da Académica e do Benfica e não sei o quê, tornou-se num vício, num gosto muito grande e nunca mais consegui deixar. Entretanto, acabei por entrar na universidade no curso de Engenharia Eletrotécnica, que de facto não tem nada a ver. Ou seja, fazias as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, estudava. Eu quando entrei na universidade já trabalhava no Diário de Coimbra. Acabei o 12º ano já a trabalhar. Fiz o 12º ano à noite. Consegui entrar, fiz o curso até ao 3º ano. E o curso de Engenharia Eletrotécnica a partir do 3º ao 4º e 5º ano, na altura era de 5 anos, agora são 3. Era muito prático, obrigava a presença nas aulas, a ter trabalhos práticos e, portanto, eu na altura acabei por abandonar o curso. Andei muitos anos ainda a inscrever-me, a pagar propinas, mas sem conseguir lá pôr os pés. Exatamente. E esta ansiedade do fotojornalismo, a pica que dá, acabaste por, lá está, não conseguir estar noutra área, se não esta, não é? Sim. Na altura o Diário de Coimbra ainda é um grande órgão em Coimbra, portanto as pessoas começam a conhecer-nos, a dizerem que gostam das nossas fotos, e depois o próprio convívio, eu não sou propriamente de Coimbra, venho de uma aldeia perto, e portanto esse convívio com pessoas, digamos, importantes, não é, da cidade, cativou-me e não me deixou mais largar esta vida. Ainda bem, e tu estás a falar do Diário de Coimbra, ora bem, trabalhaste em jornais, e ainda trabalhaste antes desta questão, desta era digital. Como é que era trabalhar antes da era digital, ainda com o analógico? Explica-nos aqui um bocadinho como é que fazias, e mesmo a questão de, tu hoje em dia vais fazer um trabalho às 9h30 da noite, tu passado 5 minutos consegues estar a enviar fotos. Antigamente isso não era possível. Antigamente não era possível. Eu trabalhei com esta passagem do analógico para o digital foi muito rápida, foram meia dúzia de anos. Portanto, eu comecei a trabalhar no Diário de Coimbra com o analógico, preto e branco, mas eu, quando fui para a Lusa, ainda trabalhei algum tempo com o analógico. Portanto, esta passagem foi até 2000... eu diria 2010, 2011 foi quando se começou a usar o digital mais a sério. E tu mesmo, por exemplo, como é que era na Lusa, ora bem, os timings de envio de trabalhos, como é que faziam, que pegavam no rolo e era enviado, sei lá, pela rodoviária para Lisboa? Quando comecei no Diário de Coimbra, chegávamos de manhã ali à Rua da Sofia, agarrávamos num ou dois rolos de 30, que davam para 36 fotos, a preto e branco, e fazíamos a agenda do dia. Portanto, esses dois rolos tinham que dar para 6, 7, 8 serviços, e portanto essa é a grande, eu penso que é uma das grandes diferenças entre o analógico, o antigo e o digital.
é que antigamente, para fazer um trabalho, tirávamos 10, 12 fotos. E hoje 10, 12 fotos nós tiramos em 3 segundos ou em 2 segundos num serviço qualquer. Exatamente, Mas exatamente. depois a questão do tempo, portanto, quando acabavam os serviços, digamos, ia para o laboratório que tínhamos no jornal, revelava o filme, imprimia as fotos que queria e passava para a parte da redação, para o colega que escrevia e depois para o que paginava. Isto às vezes, ora bem, com o tempo às vezes contado, tu nem conseguias ver se a fotografia estava, por exemplo, a nível de foco perfeita, se estava assim. Ora bem, não era como hoje, que uma pessoa chega, no computador, pega, abre aquilo a 100% e consegue ver logo se a nitidez está espetacular. Não havia controle nenhum desse género. Não é? Nós fotografávamos, na altura tínhamos que saber fotografar, porque o resultado só se via passado no fim do dia, não é? Se eu falhasse os trabalhos de manhã, não tinha hipótese de repetir. Pois, aí tínhamos que saber controlar, e depois o filme era um filme de 400 JASA, não podíamos mudar de foto para foto a sensibilidade do filme como fazemos com o digital. Pois, exatamente, não podias estavas a trabalhar com 400, se o trabalho se estendesse mais para o fim do dia. Claro, hoje em dia se ficar escuro, se entrar numa sala escura, mudo a sensibilidade na câmara digital e continuamos a fotografar. E vamos embora para a frente. Exatamente, ali não havia hipótese, era o 400 já tinha que dar para tudo. Portanto, vem esta diferença que há para hoje, nós chegamos, e o ASA que o Paulo me vai estar a falar, já falámos sobre isso, que é o ISO hoje em dia, e já repararam nessa diferença que vocês às vezes estamos a fazer algum trabalho e eu digo, ponham o ISO, por exemplo, a 3200, se eu preciso, até um bocadinho mais, dependendo. Vêm estas pequenas diferenças de como as coisas funcionavam. Era mesmo obrigado a conseguirmos fotografar com aquilo que tínhamos. Isso é muito interessante e pronto. E grandes fotojornalistas nasceram assim. O disparo, portanto, a primeira câmara que eu tive não tinha sequer motor para puxar o filme, não é? Como não tinha, portanto, o disparo era o check e nós puxávamos o filme à frente. O foco era completamente manual, não havia autofoco. E, portanto, os alunos estão aí, se quiserem fazer uma experiência, agarrar numa câmera, pô-la toda no manual, experimentem tirar fotos a um carro em andamento. Eu já não digo num jogo de futebol com os jogadores a correr e a mudar a direção, para ver se ela depois se conseguem focar um carro na direção deles. Exatamente. Uma pequena experiência, façam isso. Eles já andaram a fazer, por exemplo, pannings, não é? Em que, pronto, baixam a velocidade, né? Criam o efeito de arrastamento e etc. Mas lá está, hoje em dia na máquina fotográfica, põem manual, usam alguns settings, no entanto, chegam, veem a foto, não ficou focada, não ficou focada. Apaga e fotografa. Exatamente, apaga-se e repete-se outra vez. Pronto, é a grande vantagem em relação ao antigamente. No entanto, o antigamente obrigava-nos a ser mais perfeitos. Eu acho que nos obrigava a saber, de facto, fotografar, a saber ler a luz, chegar a um sítio e saber qual era a luz, qual era a velocidade e a abertura que tínhamos que usar para fotografar num sítio qualquer. Hoje em dia não, aquilo está no automático e a máquina faz tudo sozinha. E hoje em dia até com os sistemas do mirrorless, que acontece que uma pessoa está a fotografar, já está a ver como é que está a luz, já está a ver aquilo tudo. Pronto, ou seja, que será, dizem, será o futuro, vamos ver, não sei. Agora, continuando aqui, pronto, tu és fotojornalista da agência, para ti, quais são as melhores... Deixa-me só completar, depois passei do Diário de Coimbra, passei para o Jornal de Coimbra, numa tentativa, como era um semanário, ter menos trabalho, lá está para fazer o curso, mas também não funcionou. O serviço é praticamente o mesmo. A diferença era que, em vez de a revelação e a impressão das fotos ser diária, era semanal. Portanto, ou seja, não havia tanta pressão nessa questão.
Não, aí andava a semana toda a fotografar e era depois ao sábado ou ao domingo que ia para o laboratório que imprimia tudo, o trabalho da semana toda. Depois colaborei com o DN, com o JN, com o Jogo, com o Comércio do Porto, com várias revistas, portanto já passei por tudo até ficar Na na luz, agência até Lusa. entrar para o quadro da luz, aí fiquei só com a luz. Ou seja, tu, por esses jornais todos que passaste, ainda foi tudo na era do analógico. Sim, foi. Eu lembro, quando colaborava com o Diário de Notícias, passava-se aquilo que estavas a dizer há pouco. Portanto, eu fotografava e aí não via mesmo rigorosamente nada, agarrava no rolo, né, na cassete, e ia a correr, meter no envelope, ia a correr ali à Rodoviária Nacional, entregar a um motorista que fazia o favor de levar aquilo e depois havia um colega de Lisboa que estava Que ia receber aquilo. que ia a Lisboa receber o envelopezinho e aí eram eles que revelavam e eu nem sequer escolhia fotos nem coisa nenhuma, nem Pois, tinha nem, nada, era só fotografar. era só fotografar, a seleção depois eram eles que faziam. Era. E o É, curioso é que depois, a maior parte das vezes, eles usavam a última ou penúltima foto que ia no rolo. ok, Eu apercebi-me que eles, aquilo depois o filme era digitalizado no scanner, e portanto para pouparem trabalho eles metiam a ponta e era logo a primeira ou a segunda que tivesse focada e que tivesse a ver, era o que eles usavam, portanto eles nem sequer olhavam para a maior parte das vezes para o que estava, para o trabalho todo. A última ou a penúltima estivessem focadas e tivesse lá qualquer coisa, era o que eles usavam. era o quê? E hoje em dia, muitas das vezes, não se calhar no caso da agência, mas por exemplo, eu noto isso às vezes no envio para a redação até do Correio da Manhã ou do outro diário, isto acho que vale para todos, enviamos um conjunto de fotografias, muitas das vezes é a primeira que lá cai, é a primeira que vai. Pois, é a primeira que cai. Muitas vezes dependendo da hora, quando já é um bocado mais tarde, já começa a passar da hora do fecho das páginas dos jornais. E então, depois, pronto, continuaste até hoje e continuas ainda na agência Lusa. Sim. Aí de Na pedra em Lusa, pau. na Lusa houve de facto uns tempos em que a questão era fotografar, correr para um estúdio com um mini lab, não é? Que era um laboratório que revelava os filmes na hora, que na altura havia aqueles onde nós tínhamos que deixar o filme e só íamos buscar 2 dias ou 3 depois. Não podia ser, tinha que ser tinham os mini labs, não sei se a malta aí sabe o que é. Eram uns mini laboratórios, o mini lab era um mini laboratório que revela o filme. Eu penso que eles não sabem o que é um mini lab. Pronto, era o sistema de revelação do rolo do filme a cores, não é? Revelava-se e depois eu tinha um scanner de filme de 35mm ligado a um portátil, digitalizava. Antes disso ainda tive uma coisa que era um Lifax, que era o mais complicado. Funcionava na mesma, era digitalizava, mas tínhamos que o ligar a um telefone. E isso era uma das grandes dores de cabeça. Era arranjar, há 20 anos, não é hoje, há 20 anos, estar numa aldeia qualquer e arranjar um telefone, muitas vezes daqueles de disco, não é? E arranjar alguém que nos deixasse usar o telefone. Exatamente, para teres a linha. Os telefones estavam ligados numa caixa, a maior parte deles era preciso abrir a caixa, desapertar os fios do telefone e ligar os do Lifax. Vocês não imaginam as vezes que eu fui corrido de cafés e de restaurantes, porque eu pedia para usar o telefone, tinha o contador, não é? Pagávamos os períodos que aquilo contava. Mas as pessoas quando nos viam mexer naquilo, corriam logo, já estavam aos gritos comigo, nem pensar, não mexe aí. Por mais que eu tentasse explicasse que aquilo ia contar e que eu pagava e que no fim deixava tudo,
certinho, não, muitos não deixavam usar e corriam comigo e eu tinha que ir bater a outra porta até conseguir alguém que me deixasse usar aquilo. Ou seja, parecias um espião, vá, para eles pensavam, pá, estão-me aqui a pôr a por esses. Pensavam que estava a estragar os telefones. Depois, um milagre na altura foi o aparecimento da ficha Rita, não é? Aquela fichazinha que se liga, puxa-se e desliga. Exatamente. E aí era mais fácil porque a maior parte das vezes eles nem se apercebiam. Eu chegava, desligava o telefone, metia o meu do Lifax, e eles nem se apercebiam aquilo que contava, e portanto aí já facilitou muito o trabalho. Depois a evolução foi para, de facto, para o scanner ligado a um portátil. Era uma mala de alumínio enorme, pesava, além de todo o material que tinha para fotografar, era mais aquilo que pesava 15 quilos, depois tinha uma bateria para o portátil e tinha um sistema com cabos grossos, coisas de há 20 e tal anos, não é? Não era como hoje, que é tudo minúsculo. Mas aí o processamento já podíamos tratar a foto do Photoshop, portanto já tínhamos um controle maior, já era parecido com hoje, só que a diferença era que agora é um discozinho da máquina que temos ali, era um scanner e filme e digitalizávamos, mas já nos aparecia a foto no portátil, portanto já era... Já é um espetáculo, isso já é um espetáculo. Aparecer lá a fotografia, mesmo que tivesse que andar com uma mala de 15 quilos atrás, mas tudo bem. Mas tudo bem. Olha, eu ia te pedir para nos mostrares assim algum trabalho teu, enquanto vais falar aqui sobre porque depois o resto do teu percurso acaba, pronto, passamos do analógico para o digital e o teu percurso acaba por ser muito vincado na agência Lusa, que ainda hoje tens um vínculo enorme. Sim. E acaba por ser isso, não é? Sim, eu colaborei, tive 3 anos a colaborar na altura com o Jornal de Coimbra, com a agência Lusa, a trabalhar à peça, portanto como colaborador, curso e viver, e na altura dava também aulas na Escola Profissional da Lausanne. Cheguei aqui a uma altura em que vi que a minha vida, tive a minha primeira filha e depois praticamente via um dia ou 2 por semana e decidi que tinha que mudar isto, não podia andar aqui com 3 empregos e pressionei um bocado e consegui um contrato na agência Lusa e portanto aí fiquei só com a Lusa e é como estou hoje. E ainda estás, e como grande profissional has de continuar muitos e longos anos. Tu és fotojornalista da agência, consegues-nos explicar aqui a estes jovens quais as maiores diferenças entre fotojornalismo da agência e, por exemplo, um jornal nacional ou até um regional? O envio de trabalho já sabemos como é, eles aqui também já sabem como é, porque como eu envio é mais ou menos o mesmo método, ou é o mesmo método exatamente, é editar, FTP? Sim, é ligar o computador por Wi-Fi, ou um Wi-Fi, ou telemóvel, qualquer coisa, e enviar é muito fácil, não tem nada a ver com o que era há uns tempos. Eu próprio, quando comecei, senti ainda algumas dificuldades às vezes nos envios. Porquê? Porque a internet de antes, aquilo nem sei se era 3G, nem sei o que era. Sei que nós estávamos num sítio qualquer, às vezes num incêndio, um bocadinho aqui mais para o interior e não havia rede. Então tínhamos que ir para o café, ver se já havia um Wi-Fi. Continua a acontecer. A acontecer, sim. Nos primeiros tempos dos telemóveis era poucos os sítios onde havia e, portanto, a velocidade máxima era de 9,6 capas por segundo. Portanto, vocês estão a ver o que era mandar uma foto. Eram 20 minutos, à volta de 20 minutos, para conseguir mandar uma foto de cores. Pois, lá está isso. E hoje em dia às vezes também demora, pronto, mas nós hoje em dia pegamos no carro, andamos ali mais 10 km para o lado, pois, e lá nos chafamos, não é? Não sei, mas e em termos de trabalho, em termos de número de fotografias, eu, por exemplo, trabalho para o jornal, vou fazer um trabalho normal, por exemplo, a manifestação onde estás agora, eu se calhar iria mandar 10 fotos, 12 fotos. Por exemplo, no teu caso, tu já fazes uma seleção um bocadinho maior antes de enviar.
Sim, sim, sim. Dependendo dos serviços, a Lusa normalmente em serviços normais põe 6, 8 fotos. Numa manifestação normal, por exemplo. Não estamos a falar de um jogo de futebol. Claro. Tem uma foto, eu não sei se estão a ver. Penso que conseguem ver. Ora, depois partilha. Não, não estão, porque eu não pus isto a partilhar. Vamos Ok. aqui ver. Olha, aí está. Estamos aqui a ver Pronto. o Braga. E, portanto, num jogo destes, não é, isto nós fazemos à volta de 1000 fotos. Exatamente. Isto é a final da Taça de Portugal e, portanto, em vez das tais 36 fotos que se fazia no tempo do analógico, hoje fazemos facilmente 1000 fotos num jogo destes. A ver, e 1000 fotos, assim, ali 2 horinhas. 1000 fotos, não é? Sim, 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 sim. E muitas vezes faço menos, eu faço menos, porque ao mesmo tempo que estou a fotografar, estou a editar. Portanto, há Exatamente. ali um período de tempo em que eu não vou estando como se diz, com um olho no burro e outro no cigano. Ou seja, Estar um olho a ver o jogo se não perco nada de importante e o outro olho no portátil a tentar editar e enviar a foto. e enviar logo depois. E depois ali, vês que tens ali 10 boas fotografias, começas logo a enviar. E pronto. Muitas vezes aos 10 minutos de jogo já estão fotos na linha da luz. Exatamente. E os jornais acabam por aproveitar, por exemplo, para o online. Vocês vão ver, começa um jogo de futebol, pá, e os online começam a alimentar logo muito. Ou seja, são essa que estavas a perguntar, essa é uma das grandes diferenças entre o trabalho da agência e o trabalho do jornal. É que nós trabalhamos e enviamos online, praticamente trabalhamos online. Estamos a trabalhar e a enviar, trabalhar e a enviar. Os meus colegas, os nossos colegas de jornais, não é? Como tu estás ao meu lado muitas vezes a fotografar, estás a fotografar à vontade e depois vais para casa editar e enviar. Chega ao fim do jogo e no fim do jogo, seja no carro, vá, aí pegamos e vamos escolher ali um conjunto de fotografias. A agência é diferente, ganha online, até porque os jornais têm hoje todos as páginas online e usam o serviço das agências, no caso da Lusa, para as publicações online e depois usam a produção própria para os impressos. Ora bem, eu sei que tens aí uma fotografia do nosso grande Cristiano Ronaldo. Pronto, outra diferença é que muitas vezes o jornal vai fazer isto. No final da taça, a maior parte dos jornais vai fazer isto. O vencedor, não é? A festa vai fazer o vencedor. A agência tem que, como trabalha para todos, tem que fazer o vencedor, mas também tem que dar o vencido. Ok. Uma coisa que nós não nos podemos esquecer é que trabalhamos para todos. Não trabalhamos só para quem ganha, para quem é de esquerda ou para quem está na direita. Nós temos que fazer o trabalho que sirva para todos. E, portanto, quando fazemos o vencedor, também não nos esquecemos que temos que fazer o vencido, neste caso. Pois, neste caso, esta fotografia, como podem ver, está bastante interessante. O jogador de Braga em pé, contente, com a bola na mão. Aqui o jogador do Benfica, ali sentado, muito triste, com as mãos na cabeça. Uma grande foto. Já que estamos no desporto, já agora tens aí essa do Cristiano, que eu achei piada. A fotografia, como ela está. Se eu encontrar esta. É essa. É na final da Liga das Nações, aquela brincadeirinha do Cristiano Ronaldo com a taça às costas. Como se estivesse a levar ali uma piada. Exatamente. Da Galp. Ora bem, e isto são jogos em que a pressão é imensa, não é? São jogos, ora bem, de seleção, são jogos onde tens. Tudo bem que nós temos que pensar sempre que se estivermos a fotografar a seleção com o Cristiano Ronaldo ou fotografarmos a Académica é a mesma coisa, mas acaba por não ser. Não é. Há sempre uma pressão. Então, quando temos um jogador como o Cristiano Ronaldo,
que a qualquer momento faz pontapé de bicicleta ou uma avaria qualquer, epá, e nós não podemos perder, ou não devemos perder, não é? Se perdermos nesta final da taça, estão outras agências, estão muitos concorrentes e, portanto, perdemos a foto, ou muitas vezes perdemos a foto do jogo, aquela foto. Por exemplo, tu neste caso, no final de uma Liga das Nações, o método de envio é o mesmo ou já tens um sistema em que estás a fotografar e está a enviar logo, em simultâneo? Não, aqui na Liga das Nações o método de envio é o mesmo. Nós na Lusa usamos de vez em quando, em jogos da Liga dos Campeões, usamos o sistema que transmitimos da própria câmara para um computador de um editor e ele, portanto, ele já faz essa seleção. Nós só vemos no monitor da câmara se está focada, se está mais ou menos, escolhemos, enviamos online para ele e depois ele edita. Portanto, isso já facilita o trabalho e já reduz o tempo em que nós estamos a olhar para o computador em vez de estar a ver o jogo. Mas a maior parte dos tempos, das vezes, nós fotografamos e editamos e enviamos tudo Envio na ao mesma. mesmo tempo. Sim. Ok. Porque às vezes vemos, pronto, eu nunca utilizei esse sistema, porque onde eu trabalho não acontece, mas já aconteceu ver em certos jogos, ver, por exemplo, em Fátima, também já aconteceu quando foi o Papa, em que vocês estavam, uma data de fotógrafos da Luz, em que estavam as fotografias a entrar logo. Exatamente, essa foi uma das vezes em que funcionámos nesse método. As agências internacionais, a Reuters, a AFP, a AP, utilizam muito. Têm 6 ou 7 fotógrafos num jogo de futebol e, portanto, eles estão a fotografar, só se preocupam com fotografar e têm 1 ou 2 editores que estão a tratar da edição, dos crops, das legendas, de tudo isso. Olha, vamos aqui seguir, porque depois o tempo começa a ser escasso para tu fazeres o teu trabalho. Ainda temos aqui algumas questõezinhas. Olha, eu vou aqui seguir para uma fotografia que chama muito a atenção, que é bastante engraçada, que é tu até ganhaste um prémio, o Prémio Gazeta. Olha, por exemplo, mas primeiro fala-nos desta fotografia do Cavaco Silva. Exatamente. Como podem ver, não sei se alguma vez viram esta fotografia do Cavaco Silva, que ele desmaiou na Guarda num 10 de junho, penso eu. Sim, as comemorações de 10 de junho na Guarda. Conta-nos um bocadinho sobre esta fotografia. Esta fotografia foi feita nas comemorações do 10 de junho na Guarda. O então, à data, Presidente da República, Cavaco Silva, estava a discursar e, curiosamente, aquilo, portanto, à frente dele estavam militares e estavam pessoas a assistir e os militares alinhados, e depois, por trás, começou uma manifestação de professores. E começaram a mostrar cartazes e painéis e a gritar. E os meus colegas todos que foram a correr fotografar a manifestação, os manifestantes. Eu estava a ouvir o discurso e comecei-me a perceber que o Cavaco Silva estava a enrolar as palavras, estava a ler e aquilo não lhe estava a sair bem. E eu percebi-me, tive ali naquele momento, tive a percepção de que havia qualquer coisa que não estava bem. E ele acabou por desmaiar, de facto, e eu fui o único que consegui apanhar este momento. Portanto, ele aqui já está a ser transportado pelos seguranças e o chefe da Casa Civil e por aí fora. Pois, ou seja, isto é uma grande fotografia. Por exemplo, aqui o Paulo poder ter escolhido qualquer momento desde o início, desde que ele começa a desfalecer até Silvaga. Se calhar aqui has de ter feito algumas 20 fotos, digo eu. Sim, ou mais. Portanto, quando ele começa a cair, a máquina é o e lá também estás 200 fotos em 2 minutos. Exatamente.
E esta que escolhes acaba por ser identificativa de todo o momento, acaba por contar a história. E pá, está uma fotografia espetacular ali com a cara dele. Sim, é uma. Eu na altura mandei só deste episódio, mandei umas 7 ou 8 fotos, portanto, do processo todo, tipo filme, não é? Esta, de facto, é a minha preferida e é uma das que saiu, que foi mais publicada. Sim, e isto em Portugal, sei lá, no Portugal, entre aspas, moderno, no pós-quase 25 de Abril, anos 90, 2000, pá, se calhar é uma até das melhores fotografias que vemos por aí, é um acontecimento único, isto é um acontecimento dentro de um acontecimento. Estão a perceber? Isto é aqui sei lá, uma spot news, não é? Dentro do mar de news, não é? Como podem ver, a fotografia é bastante interessante. Dentro das comemorações do 10 de junho, não é? A entrega de medalhas e discurso e tudo, há este acontecimento do desmaio do Presidente da República. Exatamente. Epá, que acaba por abafar todo o grande acontecimento, não é? Porque depois, durante o dia e durante os dias e os tempos que seguiram, o acontecimento e a foto que saiu foi esta. Ninguém quis mais saber da entrega das comemorações e do discurso e por aí fora. Ou seja, e isto, só para verem, para terem essa noção, o fotojornalista tem que estar sempre atento a tudo que nos rodeia. Eu sempre vos disse isto desde o início, temos de estar sempre atentos a tudo que nos rodeia, porque às vezes não sabemos, ao virar um bocadinho o olho, ou ouvirmos, por exemplo, o Paulo Novaes aqui, até se calhar está a olhar para o outro lado, mas começa a ouvir o Cavaco Silva a enrolar, ou seja, nós temos de estar muito atentos sempre àquilo que nos rodeia. Eu penso que é uma coisa que nós temos, eu tenho, e penso que é uma mais-valia no meu caso, e acho que muitos dos nossos colegas não têm, é que acham que para ser fotojornalismo é preciso ter olho. Muitas vezes não é só o olho, é preciso também ter o ouvido. E, portanto, nós percebemos muito melhor e muito mais facilmente do que se passa à volta, se tivermos, além de estarmos só a olhar, se estivermos a ouvir. E muitas vezes o facto de estarmos a ouvir o que ele está a dizer antecipa-nos o que vai acontecer a seguir e facilita-nos para conseguirmos uma foto. E este é um caso típico desses, é um caso... Ou seja, isto é a grande diferença da fotografia e do fotojornalismo. Ou seja, não é? A parte do jornalista tem que estar atento sempre, tem que estar a ouvir, tem que estar atento a tudo. Não basta ter apenas um olho para isso. Vamos fotografar, por exemplo, casamentos. Neste caso, não dá para tu dizer já aquele indivíduo que está aqui ali com o capacete, com o chapéu, não é? O militar, epá, desvia-te mais um bocadinho para o lado que é para eu ver a cara completa a cabeça completa do presidente. Não dá, ou fazes ou não fazes, não é? Exatamente. Não podes mudar, não podes tirar a arvorezinha que está ali atrás e que estraga o plano, não é? Que suja a foto, não, é o que está, é o que tu tens que apanhar. É o que está... E isto são milésimos de segundo, né? Agarro nele e levo, ao fim do segundo já passou, já não... Exatamente. Já não há. Sim. E continuando aqui com os grandes ícones políticos portugueses, temos outro com que tu ganhaste até o Prémio Gazeta, um prémio dos mais conceituados em Portugal, se não o mais, eu acho que até o prémio mais conceituado em Portugal. E em 2018 tu ganhas este prémio com esta fotografia. Eu não sei se vocês conhecem esta fotografia, até como isto foi capa em imensos sítios, esta foto. Está giríssima, parece o jacaré, não é? Ali muito bem captada. Conta-nos um bocadinho, porque eu sei porque andei também um dia ou assim atrás do Marcelo Rebelo de Sousa. Eu sei que tu andaste mais dias e isto foi no pós-incêndio, não é? Conta-nos um bocadinho sobre isto. Sim, eu andei 4 dias, se eu não me engano. Isto foram as férias do Marcelo, né? Em 2018, um ano depois dos incêndios. Ele decidiu vir fazer um périplo pelas praias fluviais das zonas que tinham ardido, Pedrógão, Castanheira, Figueiró, Sertã, por aí fora. Foi não sei quantos, mas 6 ou 7 praias fluviais por dia.
E eu acompanhei em todas elas e comecei-me a perceber que ele nadava desta forma, tipo um jacaré, não é? Um crocodilo, tipo à espera da presa, com este olhar. E tentei fazer esta foto várias vezes, em várias praias. E não conseguia, nunca consegui não conseguia este ângulo, não é? Até que, penso que ao terceiro dia, ali na praia do Mosteiro, em Pedrógão Grande, é uma praia que tem uma represa e a água fica praticamente ao nível da relva, do chão. E eu aí, de facto, deitei-me no chão, com os colegas a gozar um bocado naquela, olha, a luz anda mesmo de rastes, né? A luz está mesmo mal, já anda de rastes. Mas eu queria fazer esta foto e deitei-me e insisti até que consegui de facto apanhar o ângulo e o momento que queria. Porque esta foto, mesmo tecnicamente, mesmo por baixar, está muito interessante. Porque vocês já repararam, a água parece estar ao nível dos nossos olhos, quase, não é? Ele está dentro da água, isso exatamente. A foto funciona exatamente por isso é que eu tive que me pôr que me deitar no chão, que pousar a câmara no chão e para dar de facto esta profundidade, a conseguir focá-lo no ponto, não é? Com uma baixa distância focal, para ele ter ficar focado, o resto à volta desfocado, para dar a ideia de que parece um bocado que eu estou debaixo d'água, não é? Exatamente. Estou mais abaixo dele, neste caso. Tu parece que puseste os calções de banho, estavas dentro da água com a máquina, mas não foi nada assim. Dá essa sensação, dá-vos essa sensação, mas não, mas lá está. Aqui o Paulo andou em não sei quantas praias a segui-lo e a tentar fazer a foto. Há uma que sai. Lá está, a perseverança, o insistir é muito importante também nesta área. Já agora, já que estamos a falar de 2018, vamos retroceder aqui um bocadinho a 2017. Tens aí duas fotografias, uma de incêndio e outra esta fotografia do bombeiro. Mostra-nos primeiro a outra. A outra foi feita anterior, esta foi na noite, não é? Não, isto não foi de noite. Isto foi feito para aí às 5 da tarde. 5 da tarde, ok. O fumo era tanto que dá a ideia de ser de estava noite. completamente o sol e que dá a impressão que é de noite, de facto. Mas eu não sei se conseguem não era. Era meio da tarde de verão. Não sei se conseguem ver ali aquela diabo, aquela. Não é? Já viram? E isto é uma daquelas que nós não dominamos, não é? Eu estava neste dia, passei por este sítio 2 ou 3 vezes, o incêndio andava longe, entretanto havia ali um GNR que às tantas não me deixou passar com o carro. Eu ainda saí do carro, andei uns tempos, aí meia hora a pé, para ver se ia até à frente do incêndio, e deu-me a impressão que o incêndio estaria extinto, que já não havia nada, então regressei ao carro e de repente que estava no carro, estava a sair do sítio, olho para o lado e vejo isto que vocês estão a ver aqui. Uma labareda enorme, portanto o fogo tinha desviado da direção e estava a vir pelo outro lado. Eu quando vi o fogo atrás da capela, não é? O bom, o mau, o demónio, o Deus, pus-me a fotografar isto e esta imagem eu só vi quando fui ver de facto as fotos no computador, quando estava a ver, e é que eu olhei e disse, epá, está aqui o diabo atrás da cruz. Exatamente, atrás da cruz, que é um simbolismo enorme. A fotografar, a fazer fotos de rajada, não é? E depois só se vê quando estávamos a editar, epá, que grande foto que é que está aqui o diabo atrás de uma cruz, não é? Exatamente. A queimar a árvore, uma chama muito maior que o eucalipto, com não sei quantos metros de altura.
Pronto, lá Exatamente. está, esta foto tem aqui um fio de eletricidade que estraga completamente a foto, mas Era isso que eu mesmo ia assim... dizer. Era isso que eu ia dizer isto. Se fosse de outra forma, ou se fosse só arte, se calhar na pós-produção iam lá apagar o fiozinho, coisa que não se faz, não é? Exatamente. Esta foto podia ser usada, por exemplo, em publicidade ou noutra coisa qualquer, e aí seria tratada digitalmente, Exato. e este fio, claro que desaparecia. Em É o fotojornalismo, momento. É o isso não se momento. pode fazer. Isso era Exatamente. falsificar o momento, falsificar o local. eh, Era como pôr aqui um bombeiro com uma mangueira, não é? Era a mesma coisa que apagar este fio, era falsificar a foto. Era Exatamente. possível, completamente possível, mas em fotojornalismo não é permitido. Exatamente. É logo, vocês já sabem, ficam a saber, não há cá destruição das fotografias, não é? É, exatamente, exatamente, exatamente. Esta foto foi daquelas que se tornou viral no Facebook, esta e esta, não é? Esta atenção com esta, vocês se calhar aqui não conseguem ver bem, nos vossos computadores talvez vejam melhor. Mas Isto é só para terminar, esta na altura gerou uma grande, enorme discussão no Facebook, porque muita gente defendia de facto que isto era tratamento digital, que não era real e que eu tinha desenhado ali o a demónio sério, atrás a sério, muita gente não acreditou que a foto é de facto a foto, real, é real. mais real, não é? Tá aqui, não sei se ouviste aquilo que a Rita disse, Não percebi, não percebi. que o fio até dá aqui a sensação que é mais real, que se nota Sim, que é real, ou seja, se calhar se não tivesse o fio muito direitinho até podia haver essa confusão, agora pá, nem se percebe o porquê da confusão, porque nota-se que isto não é uma montagem, não é nada, mas deu controvérsia, portanto. deu na altura no Facebook, muita gente disse que era falsa e que era fabricada. A outra fotografia Outra, já é no amanhecer, não é? desculpa, estou-me aqui a ligar. Não é nome de ser, isto é feito à hora do almoço. Ok, ok. Portanto, a outra esta foi em 2007, nos incêndios de julho, agosto. Uhum. Né? Esta já foi em 2007, no outro grande incêndio, que foi de Em Lausanne, outubro. Paiares, Oliveiras do Hospital, que foi em outubro. Portanto, e esta é uma foto de incêndio, não é? Uma foto dos incêndios que mostra completamente o desespero de um bombeiro que estava a apagar o incêndio nos armazéns ali em Poiares e que andava não sei há quantos dias nisto e que está completamente exausto. E atirou com o capacete para a frente e ajoelhou-se naquelas, já não consigo mais. Mas, e eu estava nessa altura, estava a entrar no armazém, e quando vi, eu tenho a foto dele vir a cambalear com o fumo, né, com dificuldade em respirar. Depois, quando ele faz isto, pronto, quando fiz esta foto, eu só vi, lá está, vi, grande foto, foi ir a correr para o carro e enviar as fotos da minha toda. E enviar logo, pois, porque é assim, não, isto é uma grande fotografia, ora bem. E é tudo dificuldade, porque é assim, vocês se calhar olham para a fotografia, vem o bombeiro, vem aquele fumo, mas há uma coisa, a pessoa que está por trás da máquina, da câmara, não é? A pessoa que está por trás da câmara está exatamente nas mesmas condições ali com aquele bombeiro, que o bombeiro, como podem ver. Terá sido difícil, como é óbvio para ti também, aguentar aquele fumo, aquela coisa toda, não é? E muitas vezes mais difícil até para nós, é um cansaço que acabamos por acumular maior cansaço. Eu não sei se ainda está o Nuno André Ferreira, que passa o mesmo, é que os bombeiros, apesar de tudo, conseguem se ir revezando, conseguem ir dormindo, portanto vão uns, vêm outros, embora andem 15 dias ou um mês a combater o incêndio, eles vão se revezando. E no Sim, nosso caso somos sempre os mesmos. E portanto, exatamente. quando anda aqui o incêndio uma semana,
eu ando uma semana no incêndio. Venho Exato. a casa, trocar de roupa, tomar banho, dormir 2 ou 3 horas e siga, porque somos sempre eu. Quando é na zona de Viseu, é sempre o Nuno André Ferreira, Exatamente. e acabamos até por acumular mais horas de trabalho, mais cansaço, mais fumo do que os próprios bombeiros. Sim, porque, por exemplo, vocês, outra diferença, por exemplo, da agência, eu, por exemplo, para o Jornal Diário, não é? Para o Jornal Nacional, por exemplo, pá, eu ando a fazer fotografias aí até às 9h30, 10 da noite. Se eu quiser, posso continuar para fazer alguma coisa até de noite para meter no dia a seguir, mas o meu trabalho naquele dia, epá, está feito, o jornal fecha. Epá, nós às vezes com o cansaço, olha, vou até casa descansar e volto de manhã ou volto de madrugada. Vocês, não, porquê? Porque vocês é quase contínuo, ou seja, tem que estar sempre a mandar dos momentos todos, não Sim, é? com os online, com as publicações online que estão sempre a dar informação, nós também temos que estar. Nós também temos a nossa edição da Agência Lusa, normalmente termina por volta das 11 da noite, embora nestas questões prolongue-se mais um bocado. E também temos esse período em que é mais o deixar de enviar, é o fotografar mais à vontade, termos mais tempo para fotografar. Ok, não Porque a está partir tão... dessa hora deixamos de enviar e só enviamos depois de manhã, quando entra o editor em Lisboa e quando reinicia a edição, colocar as fotos na linha. Ou seja, o de manhã, que de manhã não é de manhã às 9 ou 10 da manhã, portanto, isto é de manhã se for preciso 6 da manhã, 7 da manhã, não é? Sim, se for preciso. Sim. Já estás a meter, pronto. Não, porque isso faz alguma diferença, até para explicar aqui aos alunos que esta questão dos horários que nós não temos, não é? E que, epá, 6 da manhã é dia, está de dia, já é um novo dia. Porque é curioso porque aqui o aluno estava a dizer, pá, amanhã tenho que ir fazer um trabalho aqui para a cadeira, pá, vou ter que ir às 7h30 da manhã. Eu, pá, é assim, não é? É assim que vai funcionar, o futuro vai ser assim. Deixa-me só contar nesse aspecto. Eu acompanhei, já estava na luz na altura em que apareceram as figuras rupestres em Foscoa. Não sei, se calhar os jovens não sabem o que é. Sabem o que é, sabem o que é, não sabem? Sim, em Foscoa. Tem que saber isto, tem a obrigação de saber, isso é história, não é? Pronto, eu na altura estava sozinho na Lusa, fora havia Lisboa, Porto e eu só no meio. Agora temos vários colaboradores em distritos, o Nuno André Ferreira em Viseu, o Paulo Cunha em Leiria e outros colaboradores. Na altura não havia nenhum sequer colaboradores e, portanto, o Distrito da Guarda era eu que ia sempre. E na altura daquilo das figuras rupestres foi um acontecimento brutal, havia lá várias coisas, visitas de ministros, até do rei de Espanha, na altura que veio, e as coisas eram por volta das 9 da manhã. E o meu colega da escrita morava na Guarda, e portanto eu tinha que sair de casa por volta das 4, 5 da manhã, era pelo IP5, não era para lá a 25, portanto eu demorava 2 horas e meia a chegar à Guarda para ir buscar o meu colega a casa, e depois da Guarda íamos para Foscoa, e da Guarda a Foscoa eram outras tais 2 horas. E portanto essa história dos horários não existe. E depois era o percurso contrário, não é? Depois era fotografar, enviar. Na altura eu cheguei, ainda era na altura o analógico. Eu lembro de uma cena completamente escabrosa, não é? Que eu tinha fotos para enviar, era feriado na Guarda, portanto não havia o laboratório onde eu costumava revelar o filme na Guarda, estava fechado, que era feriado municipal, e então eu tive que ir a Cidade Rodrigo, a Espanha, revelar o filme e enviar as fotos. E, portanto, tínhamos estas aventuras completamente inacreditáveis hoje em dia. Sim. Hoje já ficamos chateados quando estamos aqui na Praça da República e não há rede, né? E se tivermos que ir lá abaixo ou acima à Cruz de Celas para apanharmos uma rede um bocadinho melhor, já é uma grande chatice. Agora imagina o que era isto, levar um filme
ter que ir à Espanha, andar não sei quantos quilómetros, à procura de um sítio que não sabia, à procura do Minilab para conseguir revelar o filme. E ao fim de tanta hora já de trabalho e de viagem. E depois regressava à casa, muitas vezes às 2, às 3 da manhã. Adormeci várias vezes ao volante. Na altura as estradas eram, felizmente, tão más que havia sempre ali um solavanco, um buraco na estrada que me acordou várias vezes. Não, isto não estou a falar a sério. Várias vezes que eu acordei, que adormeci ao volante e acordei assim com o carro a sair da estrada aos saltos. Se fosse na autoestrada, muito provavelmente tínhamos estampado. Pois, se calhar se fosse na autoestrada, sim, mas, por exemplo, hoje os carros novos até já têm aqueles controles das laterais e dessas coisas todas, mas... Não, na altura, estamos a falar de 20 anos, 25 anos. Pois, exatamente. Parecendo que não, 20 anos, que não é nada, não é? Isto, ou que é muito tempo, nesta questão da fotografia e da evolução destas novas tecnologias, isto em 20 anos mudou radicalmente, não é? Radicalmente. Sim, completamente. Não havia telemóveis. Se querias telefonar era de telefone fixo, ponto. Exatamente. E ainda mais essa, e os telemóveis ainda mais recentes são, não é? Não havia telemóveis, portanto, querias telefonar, tinhas que arranjar um telefone. Exatamente, algum sítio tivesse um telefone. Olha, vamos aqui seguir. Tu, por exemplo, seguindo agora, esta fotografia, por exemplo, foi capa de um livro, onde eu também, orgulhosamente, também tenho lá uma fotografia, que foi o livro da presidência, onde os fotojornalistas que andaram nos incêndios foram convidados a enviar fotografias para esse livro, e a do Paulo Novaes é a capa do livro que fica muito bem, em todo o sentido, esta grande foto. Olha, já agora vamos continuar aqui um bocadinho com os políticos. Tu fotografas muitos políticos. E qual é o político que mais te marcou ou que trabalha que te marcou mais assim com políticos? Eu até sei, exatamente, eu falo desta pergunta justamente por causa desta foto. Fala-nos um bocadinho sobre isto. Esta é a outra foto das cerimónias dos 10 de junho. Esta foi nas comemorações em França, em Paris. E isto é o momento em que o Marcelo Rebelo de Sousa está a discursar e começa a chover, e o António Costa, que estava ao lado, agarra num guarda-chuva e vai protegê-lo da chuva, né? Tem um pormenor, é que o guarda-chuva é da fidelidade. E neste momento, aliás, como ainda hoje em dia, a oposição de vez em quando acusa o presidente de ser demasiado amigo do António Costa. António Costa. Na altura isso estava um bocado na baila havia ali um desentendimento qualquer e, portanto, o primeiro-ministro a proteger o presidente da República, ainda por cima com um guarda-chuva que diz fidelidade, eu acho que é um momento também muito... É um momento único, não, esta fotografia também é um momento único, eu acho que fica para a história, lá está. Há várias fotos de outros colegas, até dos fotógrafos, tanto do presidente como do primeiro-ministro, mas são feitas de frente e são fotos bonitas, mas eu acho que não tem de facto este peso. Ou seja, perde-se ali um bocado a mão do António Costa, nas fotos de frente já se perde ali. E perde-se esta questão da fidelidade e do compromisso entre eles os dois. Exatamente, não, é bastante interessante, como podem ver. Tu, por exemplo, aqui em termos de trabalho, qual o trabalho que te lembras que tenha sido assim mais duro para ti, ou que não tenhas gostado, ou o que é que não gostas tanto de fazer, e um trabalho que tenhas gostado mais? Não sei se tens exemplos de alguma coisa disso aqui neste conjunto de fotografias que nos possas mostrar. Curiosamente, não. Há uma que tem a ver, que é a do Rally de Portugal. Eu diria, para começar, o que eu não gosto de fazer. Nunca gostei. Ficar cheio de pó, não é? Não. É fotografar funerais. Ok. Nunca, tenho
30 e tal anos de fotojornalismo, nunca gostei e custa-me sempre ir fotografar um funeral. Quando é de um político, de uma figura pública, pá, há muitas câmaras de televisões, muitos colegas a fotografar, a coisa dissipa-se um bocado e é mais fácil. Epá, quando é de alguém, às vezes de um jovem que morre num acidente ou no incêndio e temos que ir fazer aquilo e estão ali só os familiares, pessoas anónimas do público, epá, custa muito, nunca gostei e continuo a não gostar. Mas é engraçado porque isso, já tivemos aqui o Nuno André Freire como convidado e o ponto, ele até aqui faz uma questão, até depois aqui mandou uma mensagem a dizer é mau, não é? Ora bem, e foi justamente o trabalho que ele disse também não gostava, ou que menos gostava. Eu, no meu caso, é exatamente igual. E nós, por exemplo, e tu sabes, na nossa casa, entre aspas, onde eu e o Nuno também colaboramos, epá, nós fazíamos muitos, bastava haver um acidente um bocadinho mais grave, nós lá íamos para os funerais, epá, era uma coisa, dói, entre aspas, é uma coisa pesada, muito pesada, não é? Epá, eu tenho um defeito muito grande, é que me ponho muito facilmente no papel dos familiares que estão ali a sofrer. Epá, e eu começo a imaginar, epá, e ainda há aqui um gajo a tirar-me fotos, a chorar no corpo do meu filho ou do meu pai. Epá, mas porquê? Qual é a necessidade disto? E depois eu acabo, muitas vezes, por acabar, de deixar de fotografar, de fazer algumas fotos. Já é uma questão minha, porque de facto não gosto, nunca gostei, continuo a não gostar. Exatamente. Em termos de dureza, epá, assim de repente lembro-me de dois trabalhos muito duros, que foram praticamente até à exaustão. Foi um Rally de Portugal, por isso é que eu pus esta foto. O Rally de Portugal na versão antiga, terá sido ali por volta de 2000, 2001, não tenho a certeza quando é que, 99, quando é que, portanto, foi o último Rally de Portugal da versão antiga, portanto, a perceberem-se depois que ainda desse era ali ano. Pampilhosa da Serra e etc, não é? Exatamente, Arganil, Góis, e começava, era o Rally de Portugal, de facto, começava corria o país todo, não era? Norte, sul, agora, depois o Rally acabou nesses moldes, deixou de ser prova até do campeonato internacional, depois houve aquelas tentativas só no Algarve, só no Porto, e agora está a voltar um bocadinho aos moldes antigos. Pronto, mas esse ano foi um ano em que choveu torrencialmente o rally todo. Epá, eu estava sozinho a fazer o rally e, portanto, além das condições climatéricas... Só uma pequena parte, fizeste o acompanhamento então de norte a sul, sim, não foi só aqui, ou seja, tu fizeste o rally todo, portanto. Exatamente, sim, fazíamos o rally todo. E além de tantas provas, começam, como ainda hoje, começam as primeiras provas às 7 e tal da manhã. Portanto, eu estava a dormir na altura em hotéis, coisas que a luz marcava, e portanto tinha que sair para o rally. Ainda este ano fui a Lausanne, tive que sair de casa 3 horas antes, não é? Tínhamos que estacionar, ir para cima da serra, para a procura do troço, portanto temos que sair de casa, na Lausanne, portanto na altura, se fosse para sítios mais longe, teria que sair ainda mais cedo. Ainda mais cedo, ou ficares lá de um dia para o outro, não é? Mas tinhas ficava, mas não conhecias? Não conhecia os sítios, não conhecia onde é que era, portanto tinha que ir muito cedo. Sempre com chuva e lama e por aí afora. A dormir muito pouco. E depois, como as condições eram muito más, a grande parte das provas eram anuladas. E, portanto, muitas vezes eu estava ali há não sei quantas horas num sítio à espera dos carros e chegava a notícia que aquilo tinha sido anulado. E, portanto, eu tinha que ir a correr desesperadamente para ver qual era a outra que eu conseguia apanhar. Tinha que ir a correr para tentar apanhar. Eu lembro, na altura havia uma publicação, um jornal que era, se eu não me engano, na Manhã Popular,
Lembro no último dia ter encontrado um colega no centro de imprensa na Figueira da Foz e ele disse-me que não tinha conseguido fotografar os carros nunca. Andou uns 4 dias, nunca conseguiu fotografar uma prova. Portanto, todas aquelas em que ele apostou tinham sido anuladas e depois não conseguia chegar a outras. E eu conseguia fotografar todas. Não almocei, foram, se não me engano, 5, 6 dias, sem comer, sem dormir. Tinha quartos de hotel onde eu chegava, tomava banho e saía. Nem sequer olhava para a cama e saía. Bolas. E foi ao ponto de eu, no último dia, a subir uma serra qualquer em Celurico de Basto, se eu não me engano. Ia tão cansado, carregado com as camas, já completamente a desfalecer, sem ter comida nem nada. E a mesma já caí para o lado. E passou um gajo ao meu lado a comer umas bolachas e eu disse, dê-me uma bolacha que eu estou mesmo completamente exausto, cheio de fome, e o gajo deu-me um pacote, estava lá, caralho, porque ele viu de facto que eu ia, que estava quase a cair, mesmo a desfalecer. Ia-te acontecer como ao Cavaco Silva. Claro, ali no meio do chão. Isso foi outro foram os Jogos Olímpicos de Atenas. E por má organização deles, aquilo, as provas nos Jogos Olímpicos, como todos devem saber, decorrem nos Jogos Olímpicos, se fosse em Portugal, era a vela em Cascais, a canoagem no Mondego, o hóquei em patins em Paço de Arcos, portanto, seria o país todo. Isto acontece são os Jogos Olímpicos, né? Hipismo é onde há pistas de hipismo e por aí fora. E, portanto, isso já é uma grande dificuldade. Eu fui só com um colega, éramos 2, a fazer fotos de 30, à volta de 30 atletas portugueses. E, portanto, a coisa já é complicada. Quando tens que fazer 5 ou 6 atletas, 5 ou 6 provas num dia, em sítios a dezenas de quilómetros umas das outras. Depois a organização da Grécia era muito má, faltavam os transportes, havia aquilo, eram autocarros, era comboios, mas nada funcionava, nada andava a horas. Portanto, aquilo foi-se, e é uma coisa que demora um mês, não é? Portanto, aí também o cansaço foi acumulando, dormi pouco, e também chegou ali a uma altura em que eu já só chegava a casa e metia-me debaixo do chuveiro e adormecia ali um bocado para temperar, para recuperar as forças. E sigo outra vez para bingo. E foi de facto muito cansativo, mas são experiências muito boas, muito gratificantes. Acaba por ficar depois do trabalho feito, acaba por ficar para a história, né? Acaba por ser gratificante a longo prazo, porque a curto prazo imagino que o stress e a coisa toda, aquilo... Sim, e depois a má organização, que acaba também por causar o stress, né? Eu juntava-me com o meu colega para combinar o serviço do dia a seguir, né? Um dia à noite combinávamos para o dia a seguir, tu vais ali e lá, vais ao vôlei, na altura tínhamos o João Maia, o João Branha e o Maia. Portanto, era uma das coisas que tínhamos que fazer, tu vais ao vôlei, então eu vou não sei onde, e no dia a seguir com aquelas trocas todas, provas que eram, que se atrasavam, ir para a vela era uma aventura, porque ficávamos no mar, depois não havia vento, e eles tinham aquilo mal programado, tinham as provas marcadas para horas em que não havia vento no mar, e portanto, o que ia ficava ali horas e horas até haver vento, né? Má programação que acaba por nos dificultar completamente a vida. O trabalho. Acabávamos sempre por ter todos os dias, olha, afinal eu já não consigo ir a este, para ver lá se tu se consegue, e andávamos sempre a tapar os buracos um do outro, mas conseguimos fazer todos os atletas portugueses. Pronto, ao fim e ao cabo acabou por, no meio de tanto mal, acabou por correr bem, não é? Sim, foi um trabalho em equipa com duas pessoas que se deram bem, muito bem, e que funcionámos bem em equipa. Se fosse com outro colega, provavelmente
Como todos Olha, sabemos, temos colegas com quem a coisa não funciona, que pá, sim, 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 ali sim. isso não se faz, pronto, não dá, não dá. Né? Muitas vezes já não dá, não dá, acabou, não se faz. Exato, E exatamente. depois os portugueses, na maior parte das modalidades, não são daqueles que tu tens vários dias para os fazer, não é? Tirando os do judo, que pá, tu não podes não fazer num dia, mas ele passa para as semifinais e para as Pois, finais, porque pode tem ser. as A maior parte eliminatórias. deles, da natação, por exemplo, pá, fazem uma prova, são logo eliminados, e portanto, se não estás lá naquela prova, acabou. E depois... Então, e agora vamos fazer o contraponto. Que trabalho é que gostaste assim mais, ou que teu mais gozo fazer, ou as coisas que tu gostas mais de fazer, pá? Eu não tenho muita dificuldade em fazer, em escolher alguma coisa que eu gosto de fazer praticamente tudo. Gostas de Isso é fazer uma, tudo? isso é uma das vantagens, eu diria, do trabalho em agência, é que é variado. Né? Hoje é uma manifestação, amanhã é um político, semana passada foi um rally, na outra semana foi a cimeira da União Europeia no Porto, pá, depois tens a Taça de Portugal, depois tens hóquei, tens basquete, tens... Portanto, o trabalho é muito variado e eu gosto de fotografar quase tudo. É claro que fotografar a final da Liga das Nações dá Sim, uma adrenalina diferente. Pá, fotografar um 10 de junho dá uma adrenalina diferente, não é? Há acontecimentos, exatamente. ou uma cimeira europeia com os presidentes e primeiro-ministros da Europa toda, dá-nos gozo, digamos. E eu gosto praticamente de fazer tudo. Ainda bem. Não há nada que eu diga, pá, eu gosto de fazer muito aquilo. Pois. Acho que eu gosto muito de fotografar desporto, pá, Uhum. mas não me estou a ver num jornal desportivo a fotografar só desporto. Só desporto, só Pronto. desporto. Pois, exatamente. É o variado, mas o fotojornalismo também é um bocadinho isso, não é? É, é ser tão variado, é podermos fotografar tanta coisa, ou seja, não é uma profissão que seja. É muito dinâmica, é uma profissão dinâmica, era aquilo que eu queria dizer, não é? Exatamente, sim, e é variado Olha, e, e tenho aqui outra questão para ti, que em relação agora à pandemia, não é? Assim, isto durante a pandemia dos trabalhos que foste vendo, dos trabalhos que também fizeste, reparaste que o fotojornalismo continua vivo, não é? E recomenda-se, pergunto eu. Podes-nos mostrar assim alguns exemplos, sei lá, de coisitas fotografias de pandemia que tenhas gostado de fazer, uh, ou- sim, não é que tenha gostado de fazer, é a minha ideia, eu escolhi aqui umas Uhum. 10 fotos à volta disso, e foi mais para ver dentro disto da pandemia, não é? Dentro deste assunto da pandemia, que muita gente julga que é máscaras, gente mascarada e agora vacinas, não é? Pá, nós Uhum. no jornalismo mostramos os variadíssimos aspectos da pandemia. Tenho esta foto, por exemplo, que é de uma funcionária da Câmara Pampilhosa da Serra, que vai levar alimentos aqui a uma senhora que está em casa durante o isolamento. Esta das visitas dos familiares nos lares, portanto, que não podem entrar, e neste caso está a janela. Aqui não dá para ver bem, mas este senhor está em cima de um guindastre, não é? Numa grua. Ele está numa grua, que engraçado. Pois, portanto, aqui está a uns 3 ou 4 metros de altura, está no lar da Figueira da Foz. Portanto, ele está em cima de uma grua a ver a mãe através da janela. Um circo, não é? Os elementos de um circo que estavam na Figueira da Foz e que foram Deixa-me obrigados trabalhar. a ficar ali, Claro. nem sequer são portugueses, mas foram obrigados a ficar ali, e, portanto ficaram ali sem poderem trabalhar, sem poderem ganhar dinheiro, pá, a viver muitas vezes de comida que algumas pessoas lá usavam. Ou seja, da caridade, não é? Da Exatamente, população. muitos deles, sim. Isto é um circo pequeno, não é? Um circo familiar, são estas 3 ou 4 pessoas, Exatamente. daqueles circos que andam aí de terra em terra. Pá, Tu, tu, a questão das aulas,
em casa, né? Que é o que nós também estamos a ter agora aqui. Foi mais uma inovação da Covid. Aqui, entre aspas, o Zoom, não é? Que se tornou tão popular, não é? Exatamente. Aquela fotografia estava engraçada, aquilo é o teu filho que está a fazer os trabalhos da escola, está a ter aulas online, não é? Está a ter aulas, isto é o primeiro dia de aulas online, sim. Ok, ainda tudo uma coisa assim. Pediram para fazer, e eu tinha um caso em minha casa, e olha. Não, é engraçado. Eu, por acaso, também fiz em minha casa, fiz o mesmo, mas com a minha namorada que estava em teletrabalho. Ou seja, mas era muito curioso que ela de manhã vestia-se como se saísse para trabalhar. Pois, E chegou ali, exatamente igual, tudo normal, podia estar de robe, mas não, tudo normal para ir fazer o teletrabalho. Uma coisa que se calhar nos marcou aqui um bocadinho, até não estávamos nada habituados a isso, não é? Não. Mas agora estamos todos. Dois, mais que habituados. Aqui, nesta. Outro aspecto, as férias, não é? A praia onde normalmente está tudo uns em cima dos outros, até na Figueira da Foz, ali em Buarques, agora com o distanciamento, um tipo parece estar sozinho na praia. A questão das máscaras, que há para todos os gostos e mais alguma, foi uma questão da moda. A criancinha com máscara com o leão. Aqui com um boneco qualquer. A dificuldade, não é? A dificuldade de que esta parece aquelas essa está muito boa também. Então. Dos vídeos aí, dos apanhados da malta a separar os bolos, as velas dos bolos, e esquece que tem máscara, que é o presidente Marcelo Rebelo de Sousa que tem que tirar a máscara, tapar os olhos para beber ali a ginginha na Baixa de Coimbra. Uma ginja, não é? Isto é só um aspecto mais pormenor. Não, mas é uma boa ao lado do Miguel Torque. Sim. E em relação à composição, o enquadramento está engraçado. Da morte, não é? Do Rip, Rest in Peace, o miúdo ali com a máscara, a espreitada. Isto é uma coisa também inédita, não é? Um 13 de junho, 13 de maio em Fátima, onde normalmente estão milhares e milhares de pessoas, aqui umas cerimónias com pouquíssima gente e o santuário vazio. Portanto, cá está a questão depois que é o que estamos a atravessar agora, as vacinas e coisa que temos que fazer. Portanto, eu diria que é isto. Exatamente. Covid. Eu vi aí uma fotografia e eu estive ao teu lado nesse concerto. Não tenho uma fotografia nesse ângulo, tenho noutra, do YouTube. Exatamente. Aqui, os YouTube, para vocês verem aqui a questão dos concertos. Eu não sei se vos mostrei algumas fotografias deste concerto. Mas é engraçado, eu estava ali um bocadinho perto do Paulo Novaes. Eu, para mim, se calhar seria dos primeiros concertos, não, mas dos grandes concertos que se calhar fotografei, terá sido este. Conta-nos aqui um bocadinho sobre esta fotografia, este concerto. Porque tu já serias um repetente, ou seja, tu se calhar já fartinho de fotografar concertos, vais aqui fotografar o YouTube, que também gostas de YouTube, não é? Pois. Aqui lá está, é das tais coisas que nos dá a tal pica, não é? Fotografar YouTube, fotografar a Madonna, não é propriamente fotografar os chutes e pontapés, ou o Tony Carreira, não é? São grandes concertos, felizmente houve alguns em Coimbra, agora não tem havido, nem em Coimbra nem em lado nenhum. A questão dos concertos, isto é uma foto, eles andam, cantam, saltam, e nós tentamos sempre fazer o melhor. Neste caso tento apanhar o Bono, mas também o público, né? A loucura do público. Exatamente. A grande dificuldade, penso eu, é que eles normalmente dão-nos ali uma ou duas músicas no início e a coisa acabou. É ali 3 minutos. Não, e é que mesmo essas primeiras músicas são as músicas mais reduzidas. Exatamente, a abertura. Portanto, aí nós, ao contrário do que muita gente pensa, que nós já gostamos do YouTube e eu quero ir para fotojornalista para ir fotografar os concertos do YouTube, a questão é que muitas vezes fotografamos duas músicas e a seguir
se fores de um jornal, podes lá continuar, não é fotografar, mas podes continuar no recinto às vezes. Eu, no meu Às vezes, caso, no meu caso, não, eu não sei se tu. Eu acho que tu também saíste, acho que nós até fomos para o cafezinho ao lado, para a pizzaria. Para eu depois- penso que foi no dos YouTube ou no da Madonna que nós fomos escoltados, não é, por seguranças até ao sítio para fotografar aquelas duas músicas e no fim das duas músicas fomos Escoltados dias para sair. seguidos à saída do estádio e portanto nem sequer no estádio pudemos continuar. Exatamente, eu Foi, até acho que foi no da Madonna. fotografar de 5 minutos e fora do estádio. Portanto, o resto foi ouvir cá fora. E enviar as Exatamente. fotos, editar e não sei o quê, mas ouvir cá fora. Portanto, É que nem a oportunidade há de estarmos ali no meio do público, ou para nós estarmos a ver o concerto, ou até estarmos com uma teleobjetiva e estarmos cá atrás de outro sítio a fazer mais umas fotos. É impossível. normalmente há locais onde nos tiram o material. Né? Arranjam uns cacifes, fotografamos aqueles dois e depois podemos continuar a trabalhar, a editar, mas já não temos as câmaras. Portanto, as câmaras são pesadas para garantir que não Não há mais fotografamos foto. mais. Mas depois há estes casos extremos, como epá, eu não quero garantir que foi nos do YouTube. Eu tenho a ideia que até foi na da Madonna Eu penso que foi no da Madonna, também acho que foi acho no que da sim. Madonna, em que de facto foram, aquilo já tinha começado, levaram-nos até ao centro do palco para fotografar Exatamente. e depois tiraram-nos do estádio, né? Portanto, e acabou. Eu vou para a Quem rua. pensava ali, eu quero credencial para ir fotografar e para ir ver e para ir curtir a Madonna, completamente enganado, foi posto na É, rua na hora e portanto viu a Madonna durante 2 minutos e acabou. exatamente, exatamente. Olha, e aqui para terminarmos, tu tens esse trabalho da manifestação e tens que, entretanto, daqui a 10 minutos ir embora, não é? Podes ir mostrando, se calhar, umas fotografias, enquanto podes falar-se da evolução do fotojornalismo na última década em Portugal. Se achas que evoluiu, se achas que regrediu e qual o futuro que prevês para o fotojornalismo? O fotojornalismo evoluiu muito em Portugal, sem dúvida nenhuma. Temos muitos fotógrafos novos, com muita qualidade, com cursos superiores vários, nem todos é fotografia, muita gente de arquitetura que gosta, mas gente formada, não é? Porque quando eu comecei há 30 anos, epá, a malta, para já não se chamava fotojornalistas, essa palavra não existia, eram repórteres fotográficos. Ok. Na maior parte de quem trabalhava para os jornais eram fotógrafos que tinham casas abertas, faziam casamentos e batizados e faziam umas coisas para os jornais também. E, portanto, não tinham estudos, sabiam fotografar, de facto, sabiam ler Exatamente. luz, faziam o que era a fotografia. Não é? Hoje nós, se formos ao dicionário a ver o que é uma fotografia, aquilo que nós fazemos não é uma fotografia, é uma imagem digital. Pela definição de fotografia não tem nada a ver. Não é? Sim, sim, sim. E, portanto, o fotojornalismo evoluiu muito, depois além da questão dos cursos e da formação, da nossa formação, houve órgãos que nasceram e que trouxeram também grande inovação em termos de fazer coisas diferentes. Lembro-me do Público, quando apareceu, fazia foto muito diferente daquela foto tradicional. Na altura, muita gente não compreendia aquilo e dizia que aquilo eram fotos desfocadas, eram fotos tortas, eram fotos não sei o quê. Estranhas, não Era era? muito estranho, porque era uma abordagem completamente diferente e Era. mudou muito o panorama do fotojornalismo. E acho que a internet depois também ajudou bastante, porque nos trouxe muita facilidade em vermos trabalho que é feito pelo mundo inteiro. E, portanto, quer nós queiramos, quer não, quando estamos a ver revistas e jornais
de outros locais, estamos a tirar ideias, olha, para a próxima Vamos vez, aprender. para ali, vou tentar fazer isto, não é? E, portanto, novas abordagens, novos ângulos, novas formas de ver as coisas, não é? O futebol hoje em dia não é só dois tipos a correr atrás de uma bola, como era. Exatamente. Exatamente, há todo um conjunto de situações que acontecem, não é? E a forma é completamente diferente de ver a coisa. Portanto, eu acho que evoluiu muito a qualidade dos fotojornalistas. Em termos de futuro do fotojornalismo, aí eu pinto a coisa muito negra, porque os órgãos de comunicação estão a desaparecer, não é? Nós tínhamos uma dezena, há poucos anos tínhamos uma dezena de jornais nacionais, hoje temos 3, Público, Correio da Manhã, JN. E agora o DN apareceu outra vez, mas... O DN vem, pronto, né? Mas estamos reduzidos, digamos, a 3, 4 jornais. Exatamente. Todos esses jornais, todos 30, estou a falar do 1º de Janeiro, do Comércio do Porto, o DN já disse, mas depois chegou a haver a Manhã Popular, o Jornal, a Capital, havia jornais que saíam de manhã, havia jornais que saíam só à tarde. Era o tal e qual, era o 24 horas, era até tanta coisa, não é? Muitos. Mesmo o Expresso, que hoje em dia é semanário, antes era um jornal diário, não é? Sim, muito pouco. Mas, e depois todos esses jornais tinham delegações com vários jornalistas e com fotojornalistas das capitais de distrito, principalmente, e depois algumas cidades mais importantes, não é? O JN tinha uma redação em Coimbra com, se eu não me engano, 5 jornalistas da parte escrita e o fotojornalista, que era o Manuel Correia. O Diário de Notícias a mesma coisa, com o Cargã. O Janeiro, 1º de Janeiro, a mesma coisa, com o Cajó. Portanto, hoje em dia ninguém tem delegações e, portanto, ninguém tem fotojornalistas a tempo inteiro. Vão tendo os colaboradores, é o teu caso. Exatamente. E, portanto, eu diria que para conseguir o emprego, aquele emprego com direitos, não é? É quase um milagre hoje em dia conseguir isso. Pois, exatamente, ter o contrato, colaborar sim, até porque há aqui uma nova emergência com os jornais online, não é? E poderá passar um bocado também o futuro por aí, por os fotógrafos continuarem a trabalhar, talvez mais para online do que propriamente para papel, mas o que se calhar acontece é justamente isso que estás a dizer, colaboradores, sim. Um colaborador vai fazendo as coisas para um lado para o outro, ou seja... Vai colaborando e a questão da pandemia eu acho que acentuou muito isso. Portanto, como os trabalhos praticamente desapareceram, não é? Houve uma redução drástica do tipo de trabalho, não houve desporto, não houve espetáculos, não houve manifestações, não houve aqui há um ano que não há praticamente nada, o colaborador deixou de ter trabalho, não é? Os fotojornalistas colaboraram, que são pagos à peça, deixaram de ter trabalho e, portanto, estão a viver não sei de quê. E a diferença que temos é que o paradigma muda um bocadinho com o tempo, pode não ser já se calhar no presente imediato, mas pelo menos a minha esperança, não é? E se calhar a tua também e a todos nós, é que isto com o futuro talvez, ora bem, quem manda e quem está nos órgãos de comunicação que comecem a olhar para o fotojornalismo como uma coisa necessária, ou seja, que volte a haver algum investimento, não é? Eu gostava de acreditar nisso e de ser assim otimista, mas eu acho que não. O que eu vejo por mim é que a Lusa continua a ser o único órgão a ir aos locais na maior parte dos sítios. Até há pouco tempo, até há poucos anos, ia fazer uma visita qualquer do António Costa, por exemplo, e nós, fotojornalistas, andávamos à cotovelada uns aos outros. Éramos ali 7 ou 8 ou mais, andávamos à cotovelada e aos encontrões uns aos outros para conseguir a foto.
hoje a maior parte dos serviços estou eu sozinho É luz. e à cotovelada, digamos, aos encontrões com 4 ou 5 câmaras de televisão. Portas de imagem e televisão. Esse sim que está a aumentar. Quando Exatamente. eu comecei era que era a RTP, passaram para 3, com a SIC e com a TVI, e hoje com os canais De cabo, não é? de cabo e com muita gente que faz coisas com telemóveis para blogs e sites e não sei o quê, que andam ali a estrovar, mas a fotografar a maior parte dos serviços, eu diria, se calhar 80% ou 90% dos serviços que eu faço agora, sou eu sozinho que faço. Eu lembro-me, eu na altura, por exemplo, do Sócrates, lembro-me de andarmos aqui em Coimbra e noutros sítios e andarmos realmente acoplado, era muita gente. Eu hoje em dia sinto isso também, eu política deixei também de fazer, apesar de continuar a ter os meus trabalhos, política era uma coisa que se fazia, éramos imensos e agora, pá, como está a lusa, não precisa estar a fotojornalista. Exatamente, hoje estão todos a comer da lusa, lá está. Independentemente isto são postos de emprego que se perdem, não é? Por isso é que eu digo que do fotojornalismo como emprego, eu acho que a coisa está muito negra. Até porque com a evolução tecnológica, que é outro aspecto, eu estou convencido que daqui a 5, 6 anos, o que nós vamos andar a fazer é a filmar e depois chegamos a um computador e escolhemos um frame e usamos esse frame. Pois, mas as câmaras de filmagem já estão a atingir uma tal qualidade que brevemente, não se sabe se é numa década ou se será menos de uma década, mas eu estou convencido que daqui para o futuro o que se vai fazer é isso, é filmar e tirar, e escolher o frame. Portanto, pois, porque o frame basicamente, ora bem, o vídeo é um conjunto de fotografias, de fotogramas, não é? O vídeo são 24 fotos por segundo. 24 acho que no cinema, 25 no normal, penso eu, que será assim. Está aqui um aluno a colocar uma questão em relação a ficar desfocado quando se põe os frames. Eu, por exemplo, e o Paulo também sabe disso, eu às vezes, nós próprios, eu às vezes também tenho que filmar e às vezes pedem um frame e acontece muito isso, uma imagem que tenha movimento, o frame fica todo estragado, mas é o que levamos também aqui no sentido do que o Paulo me vai estar a dizer, com a evolução tecnológica, provavelmente isso vai mudar. Isso vai acabar, mais cedo ou mais tarde isso vai acabar e vamos conseguir tirar frames com qualidade fotográfica. Ou seja, temos que nos estar sempre a reinventar, não é? Agora só à parte, quando comecei a fotografar no digital, os primeiros, aquilo eram tipo os cartuchos, eram coisas grandes, não é? Metíamos na câmara digital e tinham 128 megas. Exatamente, pois. E hoje em dia são 128 megas. Tu se fores fazer uma foto aí em RAW, não consegues meter. Dá uma foto e meia. É uma foto por disco, não é? Chamamos de disco, aquilo não era um disco. E, portanto, quer dizer, hoje trabalhamos com pequenos discos minúsculos de 128 gigas. Portanto, exatamente. A evolução foi de tal forma rápida, não é? E eu estou convencido que vai continuar a ser. E se virmos bem, as câmaras que nós usamos hoje em dia são câmaras de filmar que também tiram fotografias. Sim, hoje em dia elas já estão mesmo muito, muito adaptadas para o vídeo também. As câmaras que uso e que tu usas, dão para estás a filmar e de qualquer momento tiras o tal frame e ele fica com qualidade. Sim, aí fica. Mas aí tiras a foto, paras o vídeo e fazes a foto. E fazes a foto, exatamente. Mas a coisa já anda lá perto. Pois. Epá, acredito que sim, não agora, mas no futuro, com esta, lá está. Sim, não estou a dizer brevemente, mas... na próxima década. Não seja tão distante como isso. Exatamente. Muito bem, Paulo Novaes. Já tens os manifestantes aí ao pé de ti?
Não sei, eu estou aqui um bocadinho mais acima, pé do Campo de Santa Cruz, não dá para ver. Está-me aqui uma aluna a perguntar de que a manifestação é de quê, já agora? É uma manifestação em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Ok. Tem a ver com o encerramento do Hospital dos Covões e essa coisa. Ok, ok. Então, isto. Pois não sei se o Paulo Novaes também está aqui a Telena a perguntar se vais aproveitar o momento, por exemplo, da manifestação para depois fotografar as pessoas ali a ver, que começam a chegar para ver o jogo de Portugal hoje, que é às 8 da noite. Não. Vou fazer só a manifestação. É só manifestação, porque é tal questão, a manifestação começa às 6, dificilmente às 8 ainda estão lá os manifestantes, porque acabam por ir querer ver o jogo. O Paulo Novaes tem que enviar as fotografias Eu tenho que ir ali fotografar manifestação. um bocado a manifestação e depois vir enviar. Provavelmente venho e volto para o carro e vou enviar aqui do carro. Exatamente, do escritório, portanto, do escritório escritório. ambulante, e depois chego para casa e quero ver, já que não tenho o serviço marcado, porque o normal, não é? Normal fora da pandemia seria na praça teres um ecrã gigante e outro na recepção Exatamente. e outro lá embaixo no Chopalinho e aí eu teria esse serviço marcado e tinha que fazer a malta toda ali a torcer Pois, pela seleção. que isso é outra Eu, questão no fotojornalismo, e o Paulo pode contar isso, e eu também, porque nos acontecia, e é que agora com a pandemia não, vocês têm os ecrãs gigantes, vocês estão a ver o jogo e nós estamos a olhar para vocês. estamos de costas para o ecrã gigante. E, 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 À espera das reações de quem está a ver. de quem está a ver a bola para conseguirmos apanhar essas reações, não estamos propriamente ali a ver o jogo todos contentes, não é? Este ano, há muitos anos que eu não vi, desde miúdo, desde antes de trabalhar, que eu não via os jogos da seleção descansadinho em casa, como estou a ver agora. Como estás a ver agora, não é? Tenho estado sempre nos europeus e mundiais, ou estou lá, não é? Ou estás lá a fotografar? Como estive lá em alguns, mas a maior parte é em frente aqui a um ecrã gigante, aqui na Praça da República, ou no Chopalinho, a fotografar as Exatamente. pessoas e a passar completamente ao lado do jogo. Exatamente, exatamente. Mas pronto, é isto, o fotojornalismo é isto. Às vezes nós estamos nos sítios, não é? Nós estamos nos locais, as pessoas pensam, eu gostava de estar ali, eles é que se estão divertidos. Não, nós estamos nos locais a trabalhar, não é? Estamos nos mesmos sítios que as outras pessoas, não estamos com o mesmo objetivo, não é? Muitas vezes não estamos a ver, pelo menos não estamos a curtir a coisa como outros, estamos a trabalhar, estamos focados no que temos que fazer, no objetivo que temos, não é? Exatamente, mas faz parte do nosso trabalho também. Divertir-nos e saltar e festejar os golos do Ronaldo Exatamente. e do Éder, né? E do Éder. Ver o Éder ali a marcar e toda a gente aos saltos e a tirar cerveja ao ar e um gajo ali a fotografar, tchac. Exatamente. Não tem piadinha nenhuma. Sim, mas lá está, faz parte do bichinho. Faz parte daquele bichinho, sem dúvida alguma. Isso aí, quem experimentar dificilmente vai não gostar. Principalmente quando se é novo. Eu penso que aqui é a atração pelas figuras públicas, a poder estar com o Ronaldo, poder estar aqui em Coimbra, poder estar com os jogadores da Académica, por exemplo. Começa 16, 17 anos, já são figuras com quem gosta de estar, não é? E poder ter hipótese de estar ao pé deles, fotografá-los, falar com eles e pá. É interessante, nem toda a gente o consegue fazer. Nós somos os beneficiados, entre aspas, por conseguirmos fazê-lo, ou às vezes estar nesses momentos, não é? Muito bem. Paulo Novaes, agradecemos-te. A ver aqui a coisa, ele está a ver a mão, não é? Sim. É o Nuno André Ferreira. Talvez estava aqui alguma pergunta no bate-papo, mas já vi que não. Não, ora bem, olha, agradecemos-te imenso. Aqui nesta E-Lesson, que estamos a fazer aqui no Instituto Miguel Torga, mais um convidado, um excelente convidado. Estiveste muito bem, como sempre, como no teu trabalho e na tua vida profissional. Agradecemos-te imenso este bocadinho.
E olha, e boas fotos aí no teu trabalho. Muito obrigado. Foi assim, preparado um bocado à pressa, em cima da hora, aqui dentro do carro e tudo, mas pronto. Mas Excelente. sempre pronto para colaborar e para ajudar. Exatamente, Quando for exatamente, preciso, estão à vontade. exatamente. Se quiserem, para noutras alturas, se quiserem falar, trocar impressões, qualquer coisa, tu estás à vontade para dar os meus contactos, se algum deles quiser. Muito obrigado. E eles Muito agradecem obrigado. também, presumo. Não dá para ouvir aqui o áudio, mas agradecem, como é óbvio. Não é? E eu também te agradeço. Muito obrigado, então, Paulo Novaes. Boas fotos. Obrigado a ti e ao Miguel Torga também. Vamos lá. Boas fotos, Paulo Novaes. Um abraço. Obrigado. Até já. Obrigado, abraço. Até já.